Deus que acorda, é o Deus que provê na hora certa, meu Deus. Que o Senhor provê na saúde, meu Deus. Provê, meu Deus, na fé, meu Deus, para todos possam, meu Deus Santo, Pai, esperar aqui, meu Deus, que não está vendo, meu Deus. Porque o Senhor é um Deus que quer, meu Deus, que nós queremos. Meu Deus, cada um que está dormindo, Pai. Abençoa cada um, meu Deus Santo. E diz, meu Deus, com coração e com amor e obediência esta palavra. Senhor, abençoa nós nesta noite, através da tua palavra, vai ser pregada nesta noite, meu Deus. Que cada um saia daqui alegre, revestido de tua graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 35. Aleluia. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre santidade. Aleluia. Isaías 35, verso 8. Obrigado. Vocês não acharam? E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Senhor Deus, aqui estamos, ó Pai, com a Tua palavra. Senhor, não tem como nós expressar a nossa gratidão, porque nós somos tão incapazes, humanamente falando, somos tão difíceis em nós mesmos, com nossa natureza própria. E o Senhor é tão grande, tão benevolente, tão misericordioso, tão bendito eternamente, que olhou para baixo e viu a pobreza do nosso espírito e enviou para nós a expiação, e enviou para nós cura, enviou para nós salvação, enviou para nós o perdão. E assim que nós aceitamos essa salvação, esse perdão, essa libertação, e ainda assim às vezes nós escorregamos, caímos, erramos, e o Senhor ainda, com Tua graça e misericórdia, ainda sustenta Tuas mãos, ainda fica com as Tuas mãos levantadas diante de uma figura terrena que precisa sempre do auxílio do Senhor. Como nós havíamos conversado no carro, vindo de caminho para cá, nunca foi Deus que abandonou o homem, foi sempre o homem que abandonou a Deus. Nunca foi Deus que virou as costas para o homem. O homem sempre é primeiro. Senhor Deus, tem misericórdia.
que as tuas leis sejam cravadas nos nossos corações, para não pecar contra ti, Senhor, escondendo a tua palavra em nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai. Abençoa cada um nessa noite. Perdoa nossos feitos errados, nossos pecados. Perdoa, Senhor, nossas maledicências, nossas mazelas. Perdoa, Senhor, a nossa insensatez. Que a graça e a misericórdia do Senhor, que andam juntas, possam nos abençoar nessa noite. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, podem se sentar. Aleluia. Falar sobre santidade numa era que nós estamos vivendo agora Verdade, meu Deus. não é muito Glória fácil. ao teu nome santo, meu Deus. Fazer com que o povo se convença e que tome como sentido a palavra santo nas nossas vidas, na vida de cada um, também não é fácil. Santidade nesses dias que nós estamos vivendo é praticamente uma coisa que nas igrejas, nas denominações, nos credos, nos dogmas, na religião, eles não sabem o que significa. Não sabem o que necessita para dar o ar da graça, da santidade. Falar sobre santidade nesta era, na qual o pecado, a concupiscência, o desejo estão praticamente sendo desenfreados, desencandeados cada dia, cada vez mais, numa sociedade e, por que não, na própria igreja. Santidade, para alguns, não é mais sinônimo de pureza, de vida. Santidade, para alguns, hoje, é sinal de prosperidade, de conquista, de ganhos materiais. E eles pensam que através dessa prosperidade é como de fato um ganho. Santidade é uma coisa que deve ser conquistada. A santidade é algo que deve ser levado em conta, uma certa postura, como uma ordenança, como uma ordem. Santidade é um mérito, é uma doutrina. Santidade é algo como se fosse um atributo. Não. Santidade, ela é uma experiência. E essa experiência não cabe à pessoa em si mesmo lutar por ela. É verdade. Como eu disse, o homem provou lá no Éden que ele não podia de forma alguma obedecer a Deus. Ele quebrou a lei. O homem não é capaz de segurar as leis de Deus. O profeta Moisés disse: toda vez que Deus disse para o povo não fazer uma coisa, volta e meia fizeram o que não podia ser feito.
E tem alguns que dizem que leis foram feitas para serem quebradas. Se Deus colocou 10 mandamentos para a igreja, é porque ela podia ser quebrada. Se ele disse não matarás, é porque alguém ia matar. Quem entendeu, irmãos? Se ele disse que não adulterarás, é porque ele sabia que ia haver adultério. E então os homens quebraram essas leis. O homem não é capaz de segurar as leis de Deus. O homem não é capaz, nunca foi capaz de segurar a lei de Deus. Paulo chegou a dizer sobre os crentes do Antigo Testamento que se alguns obedeceram toda a lei, vai achar algum lugar na justiça de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vai achar algum lugar na justiça de Deus. Deus colocou o homem no Éden, no seu lar terrestre, e deu-lhe mandamento. E ali o homem provou que ele não podia segurar por muito tempo. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Ele não pode salvar-se a si mesmo. Então, quando o homem caiu, a lei que Deus tinha dado ficou enferma. Diz Paulo. A lei ficou enferma por causa da transgressão, por causa do pecado. Deus, então, com sua presciência, com sua predestinação, com seu plano infalível, porque Deus sabia que toda vez que ele colocasse algo para o homem no sentido de lei, Satanás viria para poder fazer o homem quebrá-la. Toda vez. Então Deus teve que trabalhar o contrário. Deus foi lá ensinar, depois do dilúvio. Deus chamou o homem da região do Vale do Sinai, uma cidade chamada Ur, dos antigos caldeus. Chamou um homem chamado Abraão, que na verdade não era Abraão, era Abrão. E no entanto, quando Deus chamou a Abraão, Deus não colocou Abraão sob a base de nenhuma lei. Me mostra uma lei que Abraão, quando Deus chamou Abraão. Deus não chamou Abraão pela lei. Deus chamou Abraão pela graça. Deus chamou Abraão pela graça. Então, não é o que Abraão fez, ou o que Abraão faria. Não era o que nós pudéssemos fazer. Não era o que eu tinha que fazer. Não era o que eu seria capaz de fazer, porque nós não éramos capazes de nada. Não era o que eu ou Abraão pudesse fazer. Deus, quando chamou Abraão, ele chamou pela graça. Isso quer dizer, não é o que vocês farão, é o que eu já fiz. Amém, irmão? É o que eu já fiz por você. É o que eu já fiz por você. O que é que Deus já fez por mim? O que é que Deus já fez por você? Bom, vamos começar. Antes da fundação do mundo, já te elegeu. Você não podia fazer nada. Ele fez por você. Amém, irmão? Antes da fundação do mundo, ele te escolheu. Antes da fundação do mundo, ele te predestinou. Antes da fundação do mundo, ele te curou. Antes da fundação do mundo, ele te libertou. Antes da fundação do mundo, ele te salvou. Amém, irmão? Amém. Ele te redimiu. Isso é graça. Amém. Não era o que você tinha que fazer, era o que ele já tinha feito por você. É o que ele tinha feito por nós. O interessante, você fala assim, mas Deus não pede nada. Só que aí tem uma coisa muito interessante. Porque quando Deus chama Abraão pela graça, mediante a fé de Abraão, porque presta bem atenção, lá no Éden, Adão está vendo a árvore. Está vendo a árvore. Está vendo aquela árvore? Estou vendo. Então, não é por fé.
Mas quando Deus chama Abraão para andar, ele agora tem que chamar, é por fé, porque não está vendo a cidade. Amém, irmãos? Vocês estão compreendendo, irmão? Gente, pelo amor de Deus, tem que prestar atenção. Vamos ser um pouquinho espiritual. Então, Deus diz, está vendo todas as árvores? Estou vendo. Deus colocou o homem ali, andando na presença de Deus. Está vendo todas as árvores? Estou. De todas elas pode comer. Mas daquela árvore, está vendo aquela árvore? Sim, estou vendo. Dessa não comereis. Porque no dia em que dela comer, certamente, e ela estava lá no Éden. Adão sabia onde estava, com quem estava. Adão sabia. Então não era questão de fé. Quem está entendendo, irmãos? Agora, quando Deus viu que o homem não podia guardar a sua palavra, quando ele caiu, Deus chama Abraão pela graça. Amém, irmãos? Isso aí não é o que você vai fazer, Abraão, é o que eu já fiz. Aí, Deus disse, vou te levar a uma terra que mana leite e mel. Saiu pela, não vendo aonde ia. Amém, irmãos? Não vendo e não sabendo. Ele saiu peregrinando. Como um peregrino em uma terra estranha. Existe um fato aí que é muito importante, porque Deus chama Abraão pela graça, ou seja, não é o que você fez, Abraão, é o que eu irei fazer, é o que eu já fiz. Eu já te fiz pai, eu já te fiz herdeiro de muitas nações. Vai vir aí uma posteridade, vai vir aí um filho da sua velhice, e eu já fiz. E depois Deus faz um juramento por Ele mesmo. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Uma promessa feita por juramento. Ele, não tendo ninguém maior para jurar, ele jurou por si mesmo. Jurou sobre aquela promessa, sobre aquela posteridade e sobre aquela herança. Mas no caminho dessa jornada, na qual ele estava caminhando pela fé, ou seja, isto é, a fé é algo que não pode ser tocado, é um abstrato, é algo, não se anda com Deus pela razão, não se anda com Deus pela lógica. Eu estou crendo em Deus por causa que é lógico, isso aqui é lógico. Não. Abraão estava andando com Deus pela fé, indo para um lugar onde ele nunca tinha visto, mas cria que estava lá. Amém, irmãos? Mas cria que estava lá. E ele não duvidou dessa promessa. E cada vez que ele dava um passo, foi fortificado na fé. É o que nós estamos fazendo agora. Amém, irmãos? Cada culto que você vem, cada culto que você faz, cada louvor que você dá a Deus, é um passo que você dá diante da promessa. Amém. Você nunca foi no céu fisicamente, mas você vai chegar lá no corpo mudado. Amém, irmãos? Pela fé. Aí, só que no caminho dessa jornada, chamado pela graça, Deus fala assim para Abraão: Abraão, seja perfeito diante da minha presença perfeitamente. Amém, irmãos? Amém. Você tem que ser perfeito na minha presença. Na minha presença. No próximo capítulo ele vai e faz uma coisa errada. Os irmãos entenderam? Depois que Deus faz isso, ele já faz uma coisa errada. E aí, o que Deus tinha que fazer? No Éden ele teve que pegar na primeira coisa que errou, condenação. E Abraão, por que ele não fez isso? Depois mais uma, depois mais outra, depois mais outra. Não era o que Abraão tinha que fazer, é o que Deus fez por ele. Amém, irmão? Vocês estão entendendo eu dizendo? Por isso que o profeta disse: veja se os erros de Abraão estão escritos no Novo Testamento. Veja se os erros de Moisés foi escrito. Veja se os erros de Davi foi escrito. Olha a galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Pela fé Abraão, só falou das coisas boas que ele fez. Pela fé Isaac, pela fé Davi, pela fé Moisés, só falou das coisas boas e nunca daquelas que eles fez errado.
Porque o Novo Testamento, ele amplia esse pacto junto com a graça de Deus. E como eles atravessaram esse pacto, Deus só colocou aquilo que eles fizeram. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Porque quando Deus chama você pela graça, pela fé, você crendo nele, mesmo que você venha deslizar um pouquinho e cometa certas coisas que não é pecado para a morte, que não é pecado que atravesse a linha da misericórdia, que não é pecado que violenta a sua alma, mesmo que você venha escorregar, irmãos, eu vou dizer para você, há um sangue que te protege, amém, irmão? Há um sangue que faz uma asepsia, e para Deus você se torna santo, amém, irmão? Santo através do sangue do Senhor Jesus Cristo, que é santo. Os irmãos estão entendendo? Então observe, ande na minha presença e ser santo. Ande na minha presença e ser santo. Se alguém pudesse questionar essa expressão de Deus, no próximo capítulo, quando Deus falou isso para Abraão, alguém podia dizer: Senhor, faz que nem o Senhor fez com Adão. Ele não segurou, ele caiu, ele errou, ele mentiu, ele desceu. Mas não era o que Abraão tinha que fazer, é o que Deus tinha feito por ele. Amém, irmão? É o que Deus tinha feito por ele. Então observe bem que às vezes tem muita gente que não entende o que é graça, não entende o que é perdão, não entende. Às vezes tem crente até da mensagem amarrado como o corvo. É o corvo que fala no pau ali, como o Bruno fala? Tem crente na mensagem que o diabo segura ele em um certo aspecto, com coisa que ele cometeu. Ele fica abatido, ele fica triste, ele fica... Mas só que ele por não entender o plano, por não compreender a revelação, e por não compreender que debaixo desse sangue, amém, irmãos? Ele fica preso, ele fica naquele pau. O homem havia prendido aquele pássaro ali pelo pé, e ele ficou ali preso, e ficava rodando ali, amarrou ele no pau e com a corda no pé, e ele ficou ali preso, só dando volta, só amarrado, ficou um tempão ali amarrado. Depois aquele homem vai e desamarra ele, deixa a corda lá no chão, mas ele não voou, ficou ali no pau, pensando que ainda estava amarrado. Quem está entendendo, irmão? Às vezes as pessoas não entendem o que é graça, não entendem o que é perdão. Às vezes, por não entender essa tão grande salvação, essa redenção, e por ele não mergulhar dentro desse sangue, amém, irmão? O diabo fica segurando ele. Não, você ainda continua errado, você ainda continua afastado, você ainda continua isso. E esquece do poder e tirar o sangue do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo? Vocês estão compreendendo, irmãos? Então tem que ter revelação, você tem que entender. Você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Você tem que ser como cristão. Você tem que entender quando é que você sente que a unção te deixou, que a unção foi embora. Você tem que entender quando você percebe que Deus parece que afastou um pouquinho de você. Que você já não tem mais apetite de ir na igreja, você já não tem mais apetite de louvar a Deus, você não tem mais apetite de pegar a Bíblia para ler, você não tem mais aquele apetite, aquela graça, aquela vontade, aquele desejo, entendeu, irmão? Aquele gozo do Senhor. Você tem que entender. Davi estava fazendo isso, estava fazendo isso para entrar no Espírito. Davi estava fazendo isso para entrar na graça, para entrar no Espírito. Senhor, estou fazendo isso tudo, devolva o gozo que eu tinha. Quem está entendendo, irmão? E estava afastado. E eu estava fazendo isso, para devolver, para ter aquela paz novamente, para ter aquele gozo novamente, para ter aquela alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém, irmãos?
para ter a alegria de pegar a Bíblia em casa, depois dos afazeres, tal, e depois você já fez, a irmã já lavou a roupa, já lavou os pratos, já passou a roupa, já lavou a geladeira, tem aquele tempinho ali sobrando ali, alguma coisa, tal, não vai pegar ali, se sentar no sofá e ligar a TV e vai assistir tal coisa, vai ter o gosto de pegar a Bíblia, amém, irmãos? Pega a Bíblia, vai ler, pega a mensagem, vai ler. Pessoas, então você tem que entender, quando você está na presença de Deus, é uma coisa diferente. Você vive como se estivesse, diz o irmão, flutuando. Os irmãos entendem, irmãos? Mas às vezes as pessoas não entendem isso. Você tem que ter discernimento dessas coisas. Da mesma forma é o pecado. Da mesma forma é o erro. Você tem que saber com quem, você tem que saber quando você errou, você tem que entender, você pecou contra quem? Pequei contra o meu irmão, pequei contra o ministério, pequei contra Deus, pequei contra a igreja. Você tem que discernir, porque os pecados, ele tem as características de qual foi a transgressão, se foi contra esse irmão, se foi contra aquele pastor, se foi contra o ministério, se foi... Então você tem que saber primeiro essas coisas, depois ir diretamente na fonte, amém, irmãos? Para que depois você sinta aquela paz, novamente aquilo volta outra vez, ter aquele gosto do Senhor na sua vida. Os irmãos estão entendendo? Mas muitos de nós ficam, né? Então observe bem que Deus disse: anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Ande na minha presença e ser perfeito. Aí você fica prestando atenção, andar na presença de Deus, ser perfeito. Abraão sacrificando cordeiro, sacrificando animal. Como é que ele poderia ser perfeito na presença de Deus? Só obedecendo? Você pode observar que Abraão, mesmo errando em alguns lugares, ele não deixava de caminhar. Amém, irmãos? Ele não deixava de caminhar. Vamos para dizer o seguinte: olha, eu não tenho prazer naquele homem que desce até lá embaixo e fica lá embaixo. Eu não tenho prazer numa mulher ou num homem que desce até certo canto e fica lá. Mas se aquele que desceu está tentando levantar novamente, amém, irmãos? Está tentando prosseguir, os irmãos entendendo? Está lutando, está tentando prosseguir, lutando, mas tem uns que desce a sarjeta, fica na sarjeta mesmo. Tem uns que vai até o bar e fica lá mesmo. Tem umas irmãs que entram na saia curta e fica por ali mesmo. Tem umas irmãs que cortam o cabelo e ficam com a tesoura na mão. Tem uns que desce até o chão e fica no chão mesmo. Para vai dizer, Deus não tem prazer nesse, mas naquele que está tentando se levantar. Amém, irmão? Tentando se levantar. E Abraão sempre tinha suas deficiências, mas eu estou procurando aquela cidade. Amém, irmão? Eu tenho essa deficiência, mas eu estou procurando aquela cidade. Eu estou procurando aquela cidade. Alguém poderia dizer assim: eu não entendo Abraão. Abraão disse que ouviu uma voz lá em Ur. Eu não entendo Abraão. Abraão disse que ouviu uma voz lá em Ur, e que essa voz é uma voz santa, a voz de um Deus que criou os céus e a terra. E não entendo que Abraão disse que Deus falou para ele de novo para ser perfeito. E como é que eu vejo Abraão de vez em quando dando uma escorregadinha? Abraão, como é que eu vejo? Como é que eu compreendo isso? Pega Gênesis 18 em sua casa, até Isaac nascer, vê o quantas coisas que Abraão fez, que Deus não poupou nem um pouquinho lá no Éden. Estão entendendo, irmãos? Lá no Éden não poupou nem um pouquinho. Vem para você ver. Deus, quando colocou o homem na terra, quando formou o homem do pó, quando ele pegou do espírito e colocou no pó, Deus já sabia que ele ia cair. Estão entendendo, irmãos? Porque o homem no pó é caível. O homem no pó, ele é caível. Deus, quando fez o homem no pó da terra, formando o pó, Deus já sabia que ele já tinha elementos para poder cair. Estão entendendo? Não sou eu que ensino isso, é o profeta que manda, que ensina. E eu creio no profeta. Amém?
Então, se Deus fez o homem do pó com elementos para poder cair, quanto mais o profeta fez o homem com elementos para cair. E quando ele chegou em Eva, que é um subproduto, ele fez ela para cair. Ele fez a mulher para cair. Não igual Adão com elementos para a queda, mas ele fez a mulher exatamente para a queda. Diz o irmão Branham. Além do que, ela não é um produto original, ela é um coproduto, né? Então observe bem que vamos pegar as escrituras, irmãos, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer nessa noite. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. O profeta irmão Branham chega a dizer, nesse versículo, nesse capítulo de 1 Pedro, ele vai dizer a mensagem a ele ouvir, no parágrafo 35. Vamos ver o que Pedro falou, que o irmão Branham vai dizer que Pedro não teve a intenção de falar isso. 1 Pedro 1,16. 1,16, se não me engano. Vamos pegar aqui. Veja bem. Exortação a Deus a santidade. Vamos lá. Portanto, 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Veja bem, essa graça foi oferecida inteiramente, não é um pedaço não. Amém, irmãos? O Antigo Testamento só tem um pedaço. Nós temos tudo. Amém, irmão? Inteiramente na graça. Abraão, mesmo sendo chamado pela graça, ele não tinha ela inteira. Mas nós temos. Porque ela foi oferecida na revelação de Jesus Cristo. Amém, irmão? Amém? Como assim, pastor? Diz os homens que eu sou. Diz os homens que eu sou, Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém, irmãos? E essa graça foi oferecida inteiramente na revelação de Jesus Cristo. Ele sabia quem era seu Deus. Nós sabemos quem é nosso Deus. Amém, irmão? Como filhos obedientes. Aí está. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Olha só como é que é a coisa. Presta bem atenção que quando Deus chama o homem pela sua graça, o homem continua sendo o mesmo. É o mesmo peso, é a mesma cor. Está entendendo? Só que quando Deus chama o homem por sua graça, Deus apenas não quer que ele tenha um comportamento que pela ignorância anteriormente vivida. Quem está entendendo, irmão? Está entendendo? Por isso que Deus não leva o tempo da ignorância. Nem você não sabia que era santo, não sabia que era santidade, não sabia que era Deus, não sabia que era nada. Não havia temor, não havia respeito, não havia nada. Quem está entendendo, irmãos? Não havia limites na boca, não havia limites nos olhos, não havia limites nos ouvidos, não havia limites nos pés, no corpo, mas agora pela graça, amém, irmão? Estão entendendo, irmão? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, concupiscências quer dizer desejos, que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de... E aí, como é que fica? Como é que fica? Como é que fica? O profeta diz que todo dia nós pecamos. Todo dia nós pecamos. Todo dia nós erramos. Todo dia usamos de contrário à natureza divina em algum ponto da nossa vida. Deixamos de ser temperados naquela hora. Duvidamos um pouco porque falta de fé naquele momento. Às vezes não temos paciência. Olha a estatura, cadê a estatura? Verdade. Amém, irmão? Amém. Tem alguns desintempéries. Virtude. Então como que nós vamos fazer?
em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 17. E se invocais por Pai, desculpa, irmão, e se invocais aquele que por Pai, presta bem atenção, sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Está vendo, irmãos? Os irmãos entenderam? Deus sabe que na nossa peregrinação, na nossa jornada, como sabia de Abraão, Deus também sabe. Só que Abraão não duvidou por incredulidade. Amém, irmão? Então, Abraão não duvidou. Eu posso andar aqui, e nós cremos na mensagem, nós não há dúvida no nosso coração, não há dúvida no nosso coração que Deus enviou o profeta. Há dúvida no seu coração, irmãos? Não. Há dúvida que Deus enviou um mensageiro? Não. Há dúvida de que nós estamos na última era? Não. Então nós estamos andando com Abraão. Amém, irmão? Amém. Nós não duvidamos por incredulidade aquilo que Deus está fazendo agora. Glória a Deus. Mas pastor, e aquilo outro? Você é um peregrino. Se você está andando, você vai tropeçar em alguma coisa. Amém, irmão? Estão entendendo, irmão? Nesse deserto tem uma pedrinha aqui, tem um buraco ali, você desliza aqui, cai acolá, mas você está peregrinando. Amém, irmãos? Você não tem duvidado do que Deus tem feito. Amém? Você não tem duvidado. Você poderia chegar para Abraão e dizer: Abraão, olha, sinceramente, Abraão, olha, você não está, olha, escuta, você está demonstrando aí que você não, pelas suas ações, Abraão, você está demonstrando aí que não tem crido, não. Aí Abraão disse: só porque eu desci o Egito? Só porque eu desci ali em Moabe? Sabe o que eu falei para minha esposa falar que eu não era o marido dela? Abraão, você fez isso não pode. Você escuta, mas eu não duvido daquela voz que falou comigo. Eu não duvido daquela terra que ele disse que eu tinha. Amém, irmão? Eu não duvido dessa mensagem. É a mensagem, amém, irmão? É a mensagem. Abraão não duvidou da mensagem em tempo algum. A voz é a mensagem. Quem está entendendo, irmão? É o segredo. A voz é a mensagem. Abraão não duvidou em tempo algum da mensagem. Agora, se você faz alguma coisa errada, se você fala alguma coisa, oh meu Deus, me perdoa. E se você, tudo bem, mas você não duvida daquilo que Deus está fazendo. Porém, se você erra e anda duvidando, aí acabou. Amém, irmão? Aí acabou. Se você, com todas as suas fraquezas e erros, ainda duvida da mensagem, duvida que Deus enviou uma mensagem para esse dia, duvida da voz de Deus para esse último dia, Abraão não duvidou. Amém, irmão? E aquilo foi fortificando cada vez mais. Por isso que cada culto que nós vemos, vamos se fortificar cada vez mais. Então vejam bem, quero que você observe bem no tempo da nossa peregrinação, porque somos chamados filhos de Abraão pela fé. Então também estamos peregrinando com Abraão. Amém, irmãos? Então quero que vocês peguem 1 Pedro 1,18. É isso mesmo? Não, 2 Pedro 1,18, desculpa. 2 Pedro 1,18. Para vocês verem uma coisa. Aleluia. E ouvimos, Pedro está falando, Pedro dando testemunho. E ouvimos essa voz dirigida do céu,
estando nós com ele no Monte Santo. Aí o profeta disse, Pedro errou quando falou isso. Está na mensagem, a ele ouvir. Mombran disse, eu não creio que Pedro, veja, eu não creio que o apóstolo Pedro quis dizer que era um monte que era santo. Não existe Monte Santo. Amém, irmãos? Não existe Monte Santo. Não existe construção santa. Amém? Você sabe por quê? Você fala assim, Israel é a terra santa. É a terra santa. Esse título que Israel recebeu, terra santa, é por causa dos santos. Vocês estão entendendo, irmãos? É por causa dos santos. Não existe terra santa. A terra que hoje Israel está chama terra de Canaã, na qual hoje é Palestina, hoje é Israel, mas nunca terra santa. Terra santa quem deu foi os homens. Quem está entendendo, irmãos? Terra santa foi por causa dos santos. Terra santa porque foi ali que Deus falou com os patriarcas. Terra santa porque foi ali que Deus envolveu os profetas. Terra santa porque foi a cidade de Jerusalém que recebeu o rei. Foi por isso que ela recebeu isso. Então, quando Deus apareceu no monte ali das oliveiras, Jesus levando Pedro, Tiago e João, Pedro vem na casa e nós somos testemunhas, quando aquela voz foi dirigida do céu, no Monte Santo. Aí o profeta vem e diz no parágrafo 35, eu não creio que o apóstolo Pedro quis dizer o Monte Santo que era santo, pois era simplesmente um monte. Havia tido batalhas naquele monte, você sabia? No Antigo Testamento. Batalhas foi feita ali naquele monte das oliveiras. Batalhas sangrentas ao redor de Jerusalém. Vê? Pois era simplesmente um monte. Havia tido batalhas ali e tudo mais. Não era um monte santo, mas era um Deus santo no monte. Amém, irmão? É verdade. Era um Deus santo no monte. Era o Deus santo que apareceu no monte. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não um monte santo. Nós ouvimos tanto hoje a respeito de santa igreja, ou povo santo. Não há nenhuma santa igreja ou povo santo. É o Espírito Santo no povo que a faz santidade. Amém, irmão? Veja, eu serei santo enquanto que o santo Deus, na sua santidade, está dentro de mim. Amém, irmão? Eu só serei santo quando o santo Deus estiver fornecendo sua santidade diante de mim. E quando esse Deus santo, que é Deus, sai de mim, sua santidade vai embora, eu me torno nada. Eu só sou santo, você só é santo quando Deus santo está dentro de você. Amém, irmão? Aí o profeta diz, quando Deus está dentro de você, já não é mais você vendo. É Deus com seus olhos, é Deus com seu nariz, é Deus com suas mãos. Você se torna o próprio Deus aí dentro. Amém, irmão? Manifestando, você se torna pequenos messias, pequenos ungidos. Diz o irmão Branham, era um homem ungido, agora é um povo ungido. Antes era um Messias apenas, agora é pequenos messias, pequenos ungidos. Não existe igreja santa. Nós podemos dedicar algo para Deus, para que Ele abençoe. Podemos dedicar essa caixa, esse computador, esse microfone, essas cadeiras, este prédio. Podemos dedicar ao serviço, aos trabalhos do Senhor. Mas nada disso é santo. Deus não habita no cimento, Deus não habita no tijolo, Deus não habita no metal, Deus habita dentro de você. Amém, irmão? Deus habita dentro de nós. E quando Ele está dentro de nós, é quando o santo está dentro de nós. Você não tem nada para fazer, mas Ele dentro de você, aí nós exalamos santidade. Amém, irmãos? Aí não é você produzindo,
Ah, eu não faço isso porque minha igreja não diz, não pode. Ah, eu não vou naquele lugar porque minha igreja diz que não pode. Eu não faço isso porque a igreja diz que não pode. Eu não faço isso porque o pastor diz que não pode. Não, não é mais você produzindo, é o santo dentro produzindo. Amém, irmão? É o próprio santo. É o próprio santo. É o santo ali dentro, produzindo santidade, fazendo com que as palavras que saem de sua boca sejam puras, fazendo com que os seus olhos vejam coisas boas, fazendo com que os seus ouvidos só entram coisas boas. Amém, irmãos? É o Deus santo dentro de você, irmã, escolhendo as roupas identificadas como cristão. É o Deus santo dentro de você escolhendo. Amém, irmão? É o Deus santo dentro de você quando você entra numa loja para comprar um CD, um louvor. É Ele dentro de você escolhendo o que ouvir. Amém, irmão? Glória a Deus. É o Deus santo se movimentando. É Ele controlando o nosso ser, nossos apetites, nossos desejos. É Ele freando, não é eu. Opa, aqui tem uma placa para mim, deixa eu parar. Não, é Ele freando. É Ele freando a minha língua, freando os seus olhos. Amém, irmão? Não é nada que você possa fazer, porque se fosse para você fazer alguma coisa, a glória seria sua, mas a glória é dele. Amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Vê. Conta a sua história. Eu não sei contar ela toda, não. Eu já li, mas eu esqueci. Tanta coisa, eu leio tanta coisa. Mas, conta a sua história. Conta a sua história. Conta a sua história. De que a rainha e o rei estavam na tribuna, lá, naquele lugar, na arena, onde os santos eram comidos por leões, eram feitos como espetáculos. Os bárbaros entravam e com as suas espadas faziam espetáculo para todo mundo aplaudir. Hoje tem ruínas, né? Lá no centro da Itália, em Roma ali, como é que chama? Aquele monumento, como é que chama? Coliseu. Era ali que fazia todo o espetáculo. O Coliseu. Tem ruínas, tá? Sobrou alguma coisa ainda. Conta-se que a rainha tinha uma serva. A serva, ela ia nas reuniões dos crentes que eram perseguidos, e nesse período eles não podiam se mostrar, eles não podiam publicamente manifestar sua fé, porque eram perseguidos por Roma. E um dia, na arena, ali, todo mundo ali, os romanos ali, festejando, porque naquele dia ia ter espetáculo, ia ter morte, ia ter leões avançando sobre as mulheres, leões avançando sobre os velhos, sobre as crianças e tudo mais, leões famintos. E ali diz a história que na hora que os crentes vinham, soltava lá, trazia lá 40, 50 de uma vez, e aí colocava eles no meio ali, e eles ficavam ali, as mães com os bebês, aquela coisa toda. Aí diz que na hora que soltava os leões, que os leões vinham para cima, comendo, e eles ficavam cantando louvor e orando, cantando louvor. Aí diz que a rainha ficou incomodada, dizendo: como que eles conseguem? Como que eles conseguem? Eles não têm medo. Como que eles conseguem? Eu estou com medo aqui e eles não estão com medo lá. Como que eles conseguem? Eles não têm medo. Observe para eles olham para nós, parece que nós é que estamos com medo. Não há medo nos olhos deles, eles estão sabendo para onde vai, eles sabem o que vai acontecer, mas não tem medo nos olhos deles, porque tinha uma promessa. Amém, irmão? Paulo também olhou para a guilhotina, não tinha medo algum. Aí a serva disse: minha rainha, é porque eles tinham uma promessa,
Eles têm Deus dentro deles. Eles têm Cristo dentro deles. Minha rainha, não é eles fazendo isso não, minha rainha. É Deus dentro deles fazendo isso por eles. Amém, irmão? E disse que a rainha foi procurar aonde é que eles reuniam, secretamente. E a serva foi levar ela. E diz a história que ela se tornou uma crente. Quem está entendendo, irmão? O que chamou a atenção a ela é porque quando as pessoas saíam daqueles portões presos que ia para a arena, sabendo que ia morrer, iam confiantes, alegres, não tinha semblante de medo, pavor, não ia nada, porque eles sabiam que do outro lado tinha uma recompensa. Amém, irmão? Eles não estavam morrendo porque tinha roubado, não estavam morrendo porque tinha falado mal disso, estavam morrendo pela causa. Amém, irmão? Pela causa. Havia uma recompensa, havia algo, e algo dentro deles estava movendo, não era eles, não era eles. Agora imagine um homem aqui, ó, pá, puf, pá, pedra aqui, pedra aqui, pedra aqui, pedra aqui, pedra aqui, pedra aqui, puf, cai de joelho, e sangrando, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que está fazendo. Estevão, isso era Estevão, irmãos? Isso era Estevão? Isso era Deus, amém, irmão? Era Deus dentro dele fazendo isso. Era Deus. E quando nós chegamos naquela condição de Estevão, amém, irmão? Recebendo pedrada, paulada de todos os cantos, de Pai, perdoa aquele irmão, perdoa aquela moça, perdoa aquele homem, amém, irmão? Quando nós chegarmos nessa condição, aí você pode ir ouvir os céus abertos. Aí você poderá ver os céus abertos esperando o seu espírito entrar. E o profeta disse que eles morreram. Aqueles judeus morreram, aqueles cristãos judeus morreram. E eles foram direto para o altar. Estão debaixo do altar. Debaixo do altar, orando. Senhor, vinga nosso sangue. Senhor, vinga nosso sangue. Senhor, vinga nosso sangue. Não é a noiva. Não é a noiva. Eram os judeus, vinga nosso sangue, porque a noiva não pede vingança, a noiva pede misericórdia. Aí veio uma voz e disse: calma um pouquinho, deixa eu completar o número dos teus conservos, que é 144 mil, amém, irmãos? Quando eu salvar os 144 mil, aí sim vou vingar todo ele, vou vingar todos, amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, o que é ser santo? Ser santo significa ser separado. O que é santidade? Santidade é um poder, é uma conduta refletida no santo, pela qual faz santo. Essa santidade não procede de nós, ela não é própria nossa. Nós não podemos nem fabricá-la. Quem está entendendo, irmão? Nós não podemos nem fabricá-la, porque se fabricarmos uma santidade, nós somos o que? Fronteiriços. Nós não podemos nem fabricar. Sabia disso? Nós não podemos nem fabricar. Tem uma carinha de santo. Eu não faço isso porque, sabe, eu tenho medo de ir para o inferno. Eu estou em pecado porque, glória a Deus, eu quero que eu vou ser salvo. Não. Você não pode fabricar isso. Tem que ser algo que vem, algo mesmo transformador, amém, irmãos? Que vem transformando. Tem que ser algo Deus mesmo. Tem que ser, eu estou tentando ser um crente, estou tentando livrar disso, estou tentando livrar daquilo outro. Então Deus não vai fazer nada, porque quando você conseguir, vai ser mérito seu. Aí não tem mérito nenhum. Então não é questão de fé. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vejam bem, a Bíblia diz: fecharam bocas de leões, conquistaram isso, eram méritos. E a Bíblia diz que eles não alcançaram fé, não alcançaram a promessa. Nós é que temos que alcançar. Deus proveu uma coisa melhor para nós, amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Então você observa bem, eu quero que vocês peguem comigo 2 Pedro 3, verso 2. Uma irmã chegou para mim, uma irmã que nós estamos evangelizando ela. Ela ouviu um programa de rádio
E aí viu, eu não sei se foi eu, ou se foi o pastor César, ou se foi outro pastor, citando as Escrituras. Vamos ouvir, vamos abrir no livro, o Evangelho de São Mateus, São Lucas, São Marcos, São João. Ela chegou para mim e falou assim: mas pastor, esse negócio de São João, São Lucas, São Mateus, São Marcos, não é coisa da Igreja Católica? Por que são? Estão entendendo, irmãos? Por que são? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo São João, segundo São Mateus, segundo São Lucas. O profeta falava isso. Quem está entendendo, irmãos? Só que as pessoas não entendem o derivado de São com santo. Estão entendendo? A palavra São, ela deriva de santo. Aí você fala assim para mim assim: mas peraí, pastor, a Bíblia diz ser de santo como eu sou santo. Isso é agora, não é, irmãos? E depois, quando nós partimos, ainda continuamos a ser santos? Continuamos a ser santos. Amém? Amém. Quer ver? Vamos abrir nossas Bíblias primeiro. 2 Pedro 3. 2 Pedro 3, versículo 2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. E eles estão onde agora? Pedro se dirigiu a eles como santos. Amém, irmãos? Como santos. Santos. E eles estão na glória. Pedro aqui está dirigindo a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, a Jeremias. Primeiramente foram ditos pelos santos profetas. Bom, a Bíblia diz que nós devemos ser santos aqui. Se para ser santo quer dizer separar das coisas do mundo, então para que eu tenho que ser santo no céu, já não tem mais mundo? Temos que ser. Temos que ser. E você sabe por quê? Porque o profeta irmão Branham disse que nem 10.000 sóis poderia de forma alguma estar na presença de Deus, que é santo. Olha que ele brilha muito o sol, né? Os irmãos entenderam, irmãos? Os serafins que ficam dia e de noite, santo, santo, santo. 2 asas voa, 2 asas eles cobrem os pés. Estão entendendo, irmãos? E com as outras estampa a face. O profeta diz que eles ficam assim, ó, diante do Senhor, desde quando foi criado, assim, ó, de cabeça baixa, santo, santo. É os que ficam mais próximos de Deus, é os serafins. Atrás vem os querubins, depois os anjos. Desde quando foi criado, fica assim, ó, santo, 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 é o Senhor, santo, santo. O profeta diz que eles nunca levantaram assim, ó, deixa eu ver o rosto dele. Nunca fizeram isso. Estão entendendo, irmãos? Nunca. Porque mesmo o serafim não pode olhar para ele. Os irmãos estão entendendo? Amém. Deus permitiu ser visto, mas através de uma pele. Amém, irmãos? Amém. Para por detrás de uma pele. E qual era a pele que ele estava? E qual é a pele que ele estava? Jesus. Pois é, mas o Espírito que é santo, que estava habitando em Jesus, voltou no dia de Pentecostes. Amém, irmão? E ele está habitando atrás de quais peles agora? Hã? Nem o serafim, nem o querubim, nem o anjo tem o privilégio que você tem, irmãos. Não existe Bíblia e história que Deus habitou no anjo, que Deus habitou no querubim, que Deus habitou no serafim, que Deus habitou no anjo. O Espírito Santo que estava sobre os profetas estava num homem chamado Jesus Cristo. Amém, irmão? Habitando em plenitude. E aquele Espírito que estava em Cristo, o Espírito que é santo, aquele a qual os anjos estavam diante dele dia e de noite, santo, 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 voltou para mim, voltou para você. Amém, irmão? E agora ele está escondido atrás de peles.
das peles. Obrigado, Deus. Aí quando você for para a glória, quando você for arrebatado, quando a noiva vier com Jesus, o que acontecerá? Eu preciso me santificar? Eu preciso ser santo? Porque para ser santo aqui tem que ser separado, para que a santidade do Senhor flua através de mim, para que na ignorância que eu era antes, não possa ver mais meus membros agora. Já que não vai ter pecado mais, já que não vai ter mais luta, já que não vai ter mais isso, para que ser santo? Vamos pegar então nossas Bíblias, 2 Pedro 1, verso 21. Não, desculpa, irmãos, é Judas 14. Judas, verso 14. Vamos lá. Judas, verso 14. Falando de Jesus quando vier com a sua noiva para se assentar no milênio. Destes profetizou também Enoque. E Enoque foi o quê? O sétimo depois de Adão. Dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus. Amém, irmãos? Com milhares de seus santos. Está vendo? Vejam bem. Se você se alegra se você se alegra aqui com Cristo, aqui com o Espírito Santo, que é o penhor que nós temos, uma porçãozinha, deixe seu corpo ser mudado completamente. Amém, irmãos? Aí você será santo mesmo. É porque nesse corpo que você tem, com esse penhor que é o Espírito Santo, você não pode ver ele como ele é. Tem que vir outra parte. Penhor significa uma parte. Penhor, a parte do pagamento. A Bíblia diz que Deus nos deu o penhor da nossa salvação. Qual é o penhor? O Espírito, mas Ele não te deu tudo. É uma parte. Quando vier a transformação, é a parte que falta. Amém, irmãos? Quando vier a transformação, de corpo corruptível para incorruptível, porque nesse momento sua alma não pode ser corruptível, tem que estar incorruptível. Amém, irmãos? Nesse momento sua alma não pode estar incorruptível, não, porque Ele já redimiu ela. Amém, irmãos? Mas o nosso corpo continua corruptível. Essa é outra parte. Quando a outra parte do pagamento vier, penhor significa o seguinte: olha, penhor, vou te dar isso aqui. Quanto custa isso aqui? É tanto. Vou penhorar isso aqui, tá? É uma parte, porque falta a outra parte. Ele nos deu o penhor da nossa salvação, que é o Espírito Santo, que clama: Abba, Pai. Esse é o penhor da nossa salvação. Isso quer dizer que tem mais por aí. Tem mais para receber. Amém, irmãos? Mas o que tem mais para receber, esse que está em você, que é a partezinha, não entristeçais até o dia da vossa redenção. Não entristeçais, porque vem mais por aí. E quando vier a parte que nos cabe, a transformação do corpo, aí aquele que é santo, você verá ele como ele é. Amém, irmãos? Nós veremos ele como ele é. Porque dessa maneira que nós estamos agora, mesmo cheio do Espírito Santo, você não pode vê-lo. Os irmãos estão entendendo? Não pode vê-lo. Ah, pastor, mas o Pedro viu, João viu Jesus depois ressuscitado na terra, não na glória. Amém, irmãos? É diferente. Nós encontramos ele dos ares, na sua glória. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Eu acho que os irmãos estão entendendo. Então vamos lá. Deus tem um caminho provido. Ah, meu Deus, já passei do horário. Vocês não me avisam, irmãos? Olha, já passei 10 minutos. Meu Deus do céu. Só para não. Vamos pegar aqui um parágrafo. Meu Deus do céu. Vamos pegar aqui 61. Deus, quando Ele chama o povo, Ele chama para uma separação total de todas as coisas do mundo,
Aniquilação das coisas mundanas. Separe-se e Deus te abençoará. Amém, irmão? Separe-se e Deus te abençoará. Sai do meio deles e não seja participante de coisa nenhuma imunda. Amém? Porque esse é o caminho que nós estamos passando agora. Amém, irmão? Haverá um alto caminho. Não está na Batista, não está na Metodista, não está em lugar nenhum. Está onde? Na mensagem, na palavra da hora. Amém, irmão? Aqui está o caminho alto. E que se você cair, Agora viu a visão. Isaías 35, verso 8. Há um caminho alto, haverá um caminho santo, onde o imundo não vai passar nele. Verdade. Onde o batista que diz que Deus só quer o coração não anda nele. Onde o metodista que diz que Deus só quer o coração não anda nele. Não. Aí na visão das igrejas, o profeta viu a marcha. Aí viu uma igreja lá, uma mulher com um salto alto. O profeta disse: epa! Nesse caminho aqui você não pode andar não. Nesse caminho aqui você não pode andar não. Com esse salto alto não. O salto alto na visão pode ser um salto alto mesmo, ou pode ser arrogância, um espírito de altruísmo, desobediência. Quer dizer, irmãos? Verdade. Desobediência. Pode ser várias coisas. Verdade. Nesse caminho não. Ela falou assim: pois eu vou mostrar para o senhor que eu vou caminhar nesse caminho desse jeito. Deus disse: então vai. Ela disse: então vê. Ela foi para o caminho, voltou para o caminho para pisar de novo. Diz que quando ela deu um passo, o primeiro passo depois daquilo, ela caiu nas trevas exteriores e viu só ruído, gemido e choro e ranger de dentes. Nesse caminho alto, santo não é para nenhum imundo, só para os caminhantes. Amém, irmãos? Só para os peregrinos. Amém? Amém. Deus não abençoou Abraão até que ele se separou de sua família. Veja. Olha, Deus chamou Abraão e as coisas começaram a piorar. Deus chamou Abraão e Abraão levou seu pai, levou seu sobrinho, levou um monte de gente. O pai adoeceu no caminho. Abraão disse: mas meu pai estava tão são. Havia paz em nossos obreiros e nossos pastores. Por que essa confusão toda? O profeta disse que Deus não abençoou Abraão enquanto ele não se separou. Amém, irmãos? Enquanto nós estamos ainda, grudados, chicletados com algumas coisinhas ainda, enquanto algumas coisas ainda nos sufocam, gruda, ainda fica grudento. Eu lembro que quando nós éramos pequenos, nós fazíamos aquela armadilha, chiclete, como é que fala? Para pegar passarinho? Hã? Viso, é isso aí. Visgo, é visgo, né? Hã? Da jaca, da jaca, da jaca. E nós pegávamos aquilo e aquilo ficava tão grudado na gente. E o passarinho vinha e pegava ali, ficava ali, eu batia nas asas, não podia ir. E nós ia lá e pegava. Olha que maldade nós fazíamos. Isso era conversão? Não? Isso é conversão? O profeta disse que o cristão não pode ter nem passarinho em casa engaiolado. Não pode ter. E nós pegava passarinho e colocava aquele visgo ali e tal. Né? Então tem coisa que parece um chiclete, aquele visgo ali não sai de nós, não sai daquela coisa. E o problema, irmão, preste bem atenção. Você sabe, não precisa Deus vir lá do céu e dizer assim: você tem melhorado, você está mudando. Isso não vai acontecer. Quem tem que falar isso é o povo. Amém, irmãos? Quem tem que falar isso é seu vizinho, sua vizinha, sua esposa, seu filho, sua filha, seu marido, seu tio. Quem está entendendo, irmãos? Para que fazendo isso, Deus seja glorificado nos céus. Os irmãos, estão entendendo? Vamos ficar de pé. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, nós cremos na Tua palavra. Nós sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, não há nada de bom em nós, Pai. Bom é só o Senhor. Jesus mesmo disse que não havia nada de bom nele. Por que me chama de bom?
Bom é só Deus. Não há nada de bom em nós, Pai. Só o Senhor que é bom. E a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, tem misericórdia. Creio que nós temos sido ricamente abençoados através da tua palavra, Pai. Oh, quantas bênçãos o Senhor tem nos derramado. Nós somos gratos, Pai querido. Nós devemos ser as pessoas mais gratificadas nessa terra. Devemos ser mais gratificados, agradecidos ao Senhor. O Senhor nos demonstrar, nos falar, nos mostrar na tua palavra, na expressão da mesma. Oh Deus, ajuda nós, Pai. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas faltas. Que a graça do Senhor esteja em nossos corações, perdoando cada falha. E que o sangue do Senhor, o sangue desse santo que morreu na cruz do Calvário, esse sangue que nos santifica, esse Espírito que vem trazer santidade, ajuda cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima reunião, se o Senhor Deus assim permitir. Deus abençoe.